Então, boa noite, bem-vindos a Calvary Curitiba. Essa noite, a gente está estudando essa passagem de Romanos 12, e, na verdade, ela acaba sendo uma continuação do que a gente falou na semana passada. Na semana passada, a gente estava falando do finalzinho ali de Romanos 11, aquele hino de louvor que tem, que fala quão profundas as riquezas da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, e termina naquela doxologia que é curta, mas tremenda de Paulo, dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Como eu disse, essa doxologia, ou como o nome diz, né, essa palavra de glória, são orações curtas, expressões de louvor curtas, que eram repetidas pela igreja primitiva. E elas são bem profundas, e Paulo traz essa oração. Então, a gente falou na semana passada, eu comecei falando, na verdade, dando um breve histórico, sobre o que esses últimos capítulos de Romanos falam. No capítulo 9 de Romanos, a gente vê Paulo falando sobre o povo judeu e a tristeza que ele tem por eles terem sido rebeldes, desobedientes contra Deus. Então, lá no Antigo Testamento, eles foram um povo obstinado, um povo rebelde, um povo que desobedecia a Deus. Chega no capítulo 10, ele começa a falar da situação presente do povo de Israel, presente na época dele, né, que é a época de Jesus, e o que aconteceu naquela época? Naquela época, os judeus, e na verdade inclusive hoje, acabaram rejeitando Jesus Cristo como Messias, e Paulo explica ali sobre a importância e como só através de Jesus Cristo é que o homem pode ser salvo. Tanto que lá no capítulo 10 é que tem aquele famoso versículo que é muito utilizado em evangelismo, né? Se confessares com a tua boca, se creres no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, então verdadeiramente serás salvo. Então, Paulo fala ali no capítulo 10 da importância de que a gente confesse Jesus, que a gente crê em Jesus de todo o coração para a gente ser salvo. E ali ele estava falando em relação aos judeus. Então, os judeus também precisavam reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. E aí, quando chega no capítulo 11, Paulo ele começa a falar sobre a soberania de Deus, ele começa a falar sobre a sabedoria de Deus e o plano eterno de salvação de Deus. No capítulo 11, ele faz uma breve explicação, novamente, da salvação ser pela graça e não por obras, e que não adianta tentar num sistema de obras, um sistema sacrificial, você ser salvo. Só através de Jesus Cristo é que o homem pode ser salvo. E aí o que ele fala? Ele fala desse plano eterno de Deus. Nesse plano, ele fala que inicialmente Deus trouxe a sua palavra, trouxe essa salvação para os judeus, mas o que aconteceu com os judeus? Eles desobedeceram e rebelaram-se contra Deus. Deus usa essa desobediência dos judeus para trazer misericórdia aos gentios. Como os judeus se rebelaram, a palavra chegou aos gentios. E foi isso que aconteceu lá no primeiro século. O povo judeu, boa parte dele, rejeitou a Jesus Cristo. Um remanescente dele, como diz lá no capítulo 11, permaneceu. Desse remanescente surgiu a igreja primitiva, os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu, então surgiu a igreja primitiva e eles começaram a pregar para os judeus e para os gentios, e aí a palavra chegou até nós hoje. E aí Paulo fala que não acabou a história dos judeus ainda. Deus tem um plano para eles. E o que ele diz? Deus vai usar, assim como Deus usou a desobediência dos judeus para trazer misericórdia para os gentios, que também eram desobedientes antes, agora ele vai usar a desobediência dos judeus para trazer misericórdia para eles. E aí ele fala sobre a futura restauração de Israel. Ele diz que quando chegar a plenitude dos gentios, quando esse tempo chegar, a salvação vai chegar à nação de Israel. E essa salvação ela não é uma salvação especial, não é uma salvação porque eles têm circuncisão, não é uma salvação porque eles têm um sistema baseado em sacrifícios, mas a salvação vai chegar a eles porque eles vão reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então, Paulo fala que quando chegar a essa plenitude dos gentios, aí os judeus eles vão se voltar a Jesus Cristo e aí a salvação vai chegar à nação de Israel. Então era isso. E aí quando ele chega, que aí foi o que a gente falou na semana passada, após explicar esse plano
maravilhoso de Deus, a misericórdia de Deus. Ele fala da bondade de Deus para conosco, que a gente não merecia ser salvo, mas ainda assim Deus agiu com bondade e misericórdia para nós. E aí quando ele chega em tudo isso, em face a tudo isso, ele chega ali no finalzinho do capítulo 11, começa ali no versículo 33, que a gente leu semana passada, a profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, ou de outra maneira falando, quão difícil de entender os decretos de Deus que se cumprem, ou quão difícil é entender os caminhos de Deus. Porque Deus tem maneiras de agir que às vezes a gente não entende, mas Ele é soberano e a gente sabe que no final de contas os planos dele são muito melhores que os nossos, os caminhos dele são muito mais altos que os nossos, e ainda que a gente não entenda os caminhos, os planos de Deus, a gente sabe que são os melhores para nós. E aí, em vista de tudo isso, em vista desse plano maravilhoso da soberania de Deus, Paulo termina naquela doxologia que eu falei, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória para sempre. Amém. E aí a gente chega aqui em Romanos, no capítulo 12. Se a gente parar para lembrar, o livro de Romanos é uma carta e é uma carta corrida. A gente tem essa divisão em versículos e capítulos hoje, porque facilita para a gente achar um texto. Que nem hoje mesmo, eu chamando Romanos 12, se a gente não tivesse essa divisão, você ter que ler um texto até achar um versículo, uma passagem definida, seria difícil. Mas é um texto corrido. Então, o capítulo 12 nada mais é do que a continuação do que ele está falando no capítulo 11. E aí, no capítulo 11, no versículo 1 do capítulo 12, ele começa dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Ele começa com a palavra portanto, porque a palavra é uma ligação com o que se estava acontecendo antes. Algumas Bíblias trazem pois em vez de portanto, mas é a mesma coisa. É uma palavra ali para conectar com o texto anterior. Então, já que eu falei tudo isso, e não só agora nos capítulos 9, 11, 10 e 11, mas ele fala lá no comecinho do livro de Romanos sobre o cristão que é espiritual, o cristão que é carnal, ele fala sobre a graça, ele fala sobre como a gente foi libertos da escravidão do pecado. Em Romanos 6,14, ele inclusive diz: o pecado já não pode mais nos dominar. Ele explica, então, a soberania, a graça, a liberdade do pecado, tudo isso que veio através de Jesus. E ele diz, portanto, em vista a tudo isso, ele diz: eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. Essa palavra rogar que ele usa aqui, rogar, ela é interessante, porque ela não significa simplesmente pedir. A gente tem esse verbo rogar, que é pedir ou implorar ou suplicar por algo, mas a ideia no grego dessa palavra é quando você exorta, você admoesta ou você encoraja alguém através de uma súplica. Eu imagino isso mais ou menos naquela situação, eu penso mais ou menos como se fosse uma mãe que tem um filho, digamos, adolescente. Esse filho começou a se envolver com drogas, ele resolve sair de casa porque a mãe cobra muito dele. Quem já foi nos nossos evangelismos no sábado à noite viu muitas dessas histórias, adolescentes, jovens que saíram de casa porque os pais cobravam algo deles, mas eles queriam simplesmente viver usando as suas drogas sem prestar contas para ninguém. E aí eu imagino essa palavra rogar nesse sentido. Então tem essa mãe, e o filho resolve sair de casa e a mãe suplica para o filho sair. Mas ela não está suplicando simplesmente, ela não está implorando algo, se fazendo menor. Ela está demonstrando o amor dela, ela está encorajando o filho a ficar através desse pedido. Não vá porque ela sabe que isso vai resultar em coisas ruins para ele. O morar na rua, o estar ali no meio do tráfico de drogas, muitas vezes, o ter riscos que a gente sabe. Inclusive, a gente já ouviu várias histórias de moradores de rua sendo assassinados, sendo espancados. Inclusive, ali no Largo da Ordem, tem uma grande rixa entre os punks e os skinheads. Tem grupos ali que realmente
simplesmente se odeiam e quando eles se encontram é para bater, é para matar uns aos outros. Então, o que Paulo está fazendo aqui é encorajando, ele está exortando através dessa súplica. Então, ele não está simplesmente pedindo, ele está usando esse encorajamento para falar com o povo judeu. Ele diz que ele suplica pela misericórdia de Deus. Como eu disse, Paulo ele já discorreu sobre esses temas nos capítulos anteriores. Se a gente voltar alguns versículos um pouquinho antes, em Romanos 11, dos versos 30 ao 32, Paulo explica um pouco mais sobre a misericórdia de Deus. Ele falou assim, lembrando que isso está uns 6 versículos antes. Então, Paulo tinha acabado de falar isso. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Aqui ele está falando do povo judeu, agora recebendo a graça também com a gente. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Paulo ele fala da soberania de Deus, inclusive no capítulo 9, ele cita o que Deus falou para Moisés, que é algo às vezes meio estranho da gente pensar, mas Deus diz claramente a Moisés, e Paulo repete, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Paulo fala que Deus fala que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia porque ele é soberano. Mas aqui a gente ouve ele falando que ele fez esse plano para ter misericórdia com todos. O que eu penso nesse versículo? Na verdade, a primeira coisa que me vem quando eu ouço eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, é que Deus ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz isso. E o que o fogo faz com algo? Ele queima, ele reduz aquilo a cinzas. O fogo ele pode ser extremamente devastador. Ele purifica também, mas é algo que quem viu um incêndio ou uma erupção vulcânica, que eu acho algo lindo, maravilhoso, é algo que vai destruir tudo, porque o fogo destrói. E eu penso na misericórdia de Deus se Deus desse para a gente o que a gente merecesse, eu penso que a gente seria evaporado. Para quem assistiu Vingadores, né, tem o snap, o estalar dos dedos, e eu imaginaria assim, se Deus fosse retribuir a gente o que a gente merecesse, ele estalaria os dedos e a gente desapareceria, porque a gente não é digno, a gente não merece o amor de Deus, a gente não merece a misericórdia dele. Mas mesmo assim ele escolhe num povo que é rebelde, num povo que peca contra ele, no povo que até entristece ele através do pecado, ele resolve demonstrar misericórdia, demonstrar compaixão, demonstrar amor. Então aqui ele diz que ele usa esse paralelo entre o povo judeu e o povo cristão para mostrar a misericórdia de Deus. E Paulo, falando ainda em misericórdia, o que me vem bastante à cabeça é Lamentações de Jeremias, quando ele discorre ele explica sobre as misericórdias de Deus. Em Lamentações 3, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande elas se renovam, elas são novas a cada manhã, elas não têm fim. Então ele fala dessa misericórdia de Deus, e cita isso que eu falei, né? É a causa da gente não ser consumido, porque a gente merecia sim ser consumido, mas por causa do grande amor dele, ele resolve nos demonstrar amor, e como ele descreve lá, né? O Senhor é bom para quem espera nele, e é muito bom aguardar a salvação de Deus. Então as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E Paulo, então ele está suplicando aqui, com esse encorajamento, através da misericórdia de Deus que resolveu nos amar, que nós se ofereçamos a Deus como um sacrifício vivo. Ele diz um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu acho interessante essa ideia de sacrifício vivo, né? Porque essa ideia de sacrifício vivo dá uma ideia de um sacrifício que continua vivo diante do altar. E qual era a ideia dos sacrifícios no Antigo Testamento? Você trazia um animal. Tinha sacrifícios de alguns frutos, mas você trazia um animal, seja novilho, seja bode, seja ovelha, carneiro, sem mancha, sem defeito, matava esse animal diante do altar, derramava o sangue dele. Às vezes,
esse animal era queimado, às vezes ele era compartilhado, tipo um piquenique para todo mundo comer ali, dependendo de existiam vários tipos de sacrifício. E aí ele fala para a gente se oferecer a Deus como esse sacrifício vivo. Como eu disse, Paulo ele acaba continuando aqui temas que ele discorre pela carta de Romanos. Em Romanos 6, versículo 13, ele dá essa ideia também de a gente se oferecer a Deus da seguinte maneira. Ele diz lá em Romanos 6,13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O que ele está dizendo aqui? Aqui ele está fazendo, nessa passagem, ele está fazendo um jogo de palavras com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No sistema sacrificial do Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios como ofertas a Deus, e aqui ele está falando para a gente oferecer os nossos membros, as partes do nosso corpo, a Deus como instrumentos de justiça, instrumentos que sejam para a glória de Deus. Ele diz que esse se oferecer como um sacrifício a Deus, em parte a gente está utilizando cada parte do nosso corpo para a glória de Deus. Se ele está referindo aos membros, é mais ou menos como Tiago diz, a nossa boca ela não deve ser usada para amaldiçoar, ela não deve ser usada para mentir, ela deve ser usada para abençoar. De uma mesma fonte não sai água doce e água amarga. A nossa mão, a mesma mão, ela não deve ser usada para roubar, ela deve ser usada para servir a Deus e obedecer a Deus naquilo que Ele fala. Seja no dar, seja no compartilhar com os outros, seja no agir com os outros. Então, o que Paulo diz aqui é para a gente estar oferecendo cada parte do nosso corpo para Deus como oferta a Ele. Mas é interessante, como eu disse, pensar que existiam vários tipos de sacrifício. E que sacrifício é esse ao qual ele está se referindo? Com certeza esse sacrifício não é sacrifício de oferta pelo pecado. Como que era o sacrifício de oferta pelo pecado? Eles traziam um novilho, um animal, um carneiro, diante do altar, derramavam o sangue dele e acabavam comendo esse animal. Depois, aquela família, aquele grupo acabava comendo, ou o sacerdote acabava comendo. Mas existiam também o que se chamava de ofertas queimadas a Deus. É interessante que essas ofertas queimadas, elas são, sempre a elas eram referidas como um aroma agradável diante de Deus. E esse sacrifício que Paulo fala de sacrifício vivo, é um sacrifício santo e agradável a Deus. O que a oferta queimada era? A oferta queimada era trazida esse novilho, esse carneiro, esse animal diante do altar. Esse animal era queimado vivo, até ele se tornar apenas cinzas, e todo o animal era oferecido em sacrifício a Deus. Não sobrava nada para ninguém comer. E esse sacrifício de ofertas queimadas, normalmente ele era relacionado a uma consagração ou uma dedicação ao Senhor. O que faz muito sentido com essa ideia de sacrifício aqui. Se a gente lê o livro de Hebreus é bem claro que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito de uma vez por todas. Ele perdoou os nossos pecados passado, presentes e futuros de uma vez por todas e não precisa ser feito mais. No capítulo 7, eu acho maravilhoso a maneira que ele compara Jesus Cristo e o sacrifício dele com o que um sacerdote fazia. Ele diz que o sacerdote precisava, vez após vez, ficar matando o animal para que fossem perdoados os pecados das pessoas. Mas ele diz que Jesus aboliu tudo isso quando, de uma vez por todas, ele morreu por toda a humanidade. Então, se o sacrifício de Jesus foi perfeito, é perfeito, a gente não precisa fazer sacrifício, esse sacrifício vivo, por causa dos nossos pecados. Faz muito mais ideia com essa ideia de um sacrifício queimado, consagrando a Deus, que era aquele sacrifício que subia como um aroma agradável diante de Deus. Esse sacrifício que ele é agradável, a Bíblia também diz sobre um sacrifício sendo santo, ele é separado, ou um sacrifício, de certa maneira, a gente pode pensar como se a gente se oferecendo de maneira santa a Deus, mas também de maneira exclusiva para Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo deixa bem claro que não se podem servir a dois senhores. Então, se a gente oferece sacrifício a Deus, ele tem que ser santo, separado exclusivamente para Deus, não para outras pessoas, quando a gente se oferece. É aquilo que o Tom várias vezes cita isso.
aquela velha questão de cristãos querendo recorrer ao livre-arbítrio. Se você é cristão, você não tem mais livre-arbítrio no sentido de que você entregou a sua vida para Jesus Cristo. Se você dá a sua vida para Jesus Cristo, você não pode ficar falando agora, eu que tomo a decisão. Você tem que buscar em Jesus Cristo aquilo que você deve fazer. Se você não entregou a sua vida para Cristo, é uma coisa. Agora, se você diz, Jesus Cristo, você é o Senhor da minha vida, Ele é que manda. Não é você que decide a tua vida. Então a gente é um sacrifício exclusivo para Deus. Mas aí, se a gente tem que se tornar um sacrifício agradável para Deus, o que seriam esses sacrifícios que são agradáveis a Deus? A Bíblia fala um pouco sobre alguns sacrifícios que são agradáveis a Deus. Inclusive, lá em Hebreus 13, nos versículos 15 a 16, Hebreus foi um livro escrito provavelmente para cristãos que eram judeus, então ele usa muito o sistema, ideias do Antigo Testamento para estar trazendo a mensagem para o povo. Em Hebreus 13, nos versículos 15 a 16, Paulo diz algo bem semelhante. Essa palavra agradável é uma palavra no grego, euarasteu, e essa palavra, aqui ela é um substantivo em Romanos, em Hebreus ele usa a mesma palavra como um verbo. E olha o que ele diz lá nos versículos 15 e 16 de Hebreus 13. O autor diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando ele diz aqui de tais sacrifícios Deus se agrada, ele está falando dos mesmos sacrifícios agradáveis, são as mesmas palavras que estavam lá em Romanos 12. E quais são esses sacrifícios do qual Deus se agrada? São sacrifícios contínuos de louvor, mas também fazer o bem e compartilhar ou repartir o que a gente tem com os outros. E se a gente vai mais a fundo nessas ideias, né, Jesus deixa bem claro que os outros não são apenas aqueles a quem a gente ama. Em Lucas 6, ele diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, não amar apenas quem nos ama, porque ele diz que os pecadores fazem isso. Ele diz que a gente deve dar sem esperar nada em troca, e ele termina de uma forma que às vezes eu acho muito pesada, mas que é uma verdade que a gente tem que cumprir. Ele termina dizendo, sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Eu tenho uma amiga que ela costumava vir aqui na Calvary, a Adriane, e ela sempre orava de uma maneira que eu achei muito interessante, que era, Deus, ajuda eu a exercer a mesma misericórdia com meu irmão que você tem comigo. E é isso que Jesus estava falando, da gente ser misericordioso, como Deus é misericordioso. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu paro para pensar nos meus pecados, se eu paro para pensar na minha vida e o quão gracioso e misericordioso Deus tem sido comigo, às vezes eu tenho vergonha da falta de misericórdia que eu tenho com outras pessoas. A gente, às vezes, é muito rápido em julgar e condenar pessoas. Se alguém cai em pecado, se algum líder cai em pecado, é claro, tem todas as consequências que a Bíblia diz em relação a isso, mas é fácil a gente estar acusando e esquecer dos nossos próprios pecados e como Jesus é misericordioso com a gente. A Bíblia diz que a gente deve usar essa mesma misericórdia com as outras pessoas. E aí, então, ele diz aqui nos versículos 15 e 16 que os sacrifícios que agradam a ele são esses sacrifícios contínuos de louvor, né? Louvar e confessar o nome de Jesus. Ele diz sobre fazer o bem, sobre repartir, mas ali nos versículos 20 e 21 de Hebreus 13, ele continua essa ideia. Ele diz assim, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Novamente termina naquela doxologia, mas o que ele disse aqui? Ele usa novamente a mesma palavra agradável que ele usou lá em Romanos. E o que ele está dizendo aqui? Que o mesmo Deus, que Jesus Cristo, que o nosso Deus Pai, ele opere em nós o que lhe é agradável. Mas o que é agradável a Deus?
O que é agradável foi o que ele disse nos capítulos 15 e 16, nos versículos 15 e 16. Então, eu acho isso incrível, porque a Bíblia diz que a gente deve oferecer sacrifícios de louvor, que a gente deve fazer o bem, que a gente deve compartilhar o que a gente tem com os outros, mas logo em seguida diz que é Deus que nos ajuda a fazer isso. É Deus que opera em nós aquilo que agrada a Ele mesmo. Então a gente não tem que se matar para se esforçar, de se esforçar para agradar a Deus. A gente tem que se render a Deus, porque Ele vai trabalhar em nós o que lhe é agradável. Isso casa perfeitamente com, acho que, com um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, que é Efésios 2. Efésios 2, Paulo diz que nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. E como ele termina essa ideia no capítulo 10? A gente é salvo sim pela graça, não por obras, mas ele termina dizendo que vocês são criação de Deus, ou vocês são poema de Deus, realizados em Cristo Jesus para praticarem as boas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos, ou para que vocês andassem nelas. Então, o que esse versículo diz? Ele diz que Deus ele não nos salvou pelas nossas obras, por aquilo que a gente fez, mas pela graça, mas ele nos salvou para praticarmos boas obras. Mas a gente não tem que ficar desesperado para praticar essas boas obras, porque ele vai nos ajudar a praticar ela. Ele prepara tudo, ele faz tudo, a gente simplesmente dá aquele toque final. É tipo uma mãe com uma criança fazendo um bolo, que deixa a criança colocar a cereja, o confeito final, e a criança diz que fez o bolo. Quem fez foi a mãe que fez tudo aquilo. A criança diz que ajudou. Na verdade, não ajudou mesmo. A mãe dá essa oportunidade de ter graça e ter um tempo com a criança, a mãe ou o pai, que seja. Mas a mãe poderia ter feito aquilo sozinho. É a mesma coisa que Deus faz. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele nos dá essa honra de fazermos essas boas obras que ele mesmo preparou anteriormente para que a gente andasse nelas. E isso, sinceramente, eu acho isso incrível. Em Romanos 14, a gente não vai ler, mas Paulo dá outra ideia do que é aquilo que agrada a Deus. Ele diz que servir a Cristo com paz, justiça e alegria no Espírito Santo agrada a Deus e que isso também é aceitável diante dos homens. Então, servir a Cristo faz parte disso. Então, o que Paulo está dizendo aqui ele está encorajando, através dessa súplica, que a gente se ofereça a Deus como esse sacrifício vivo, que é agradável a Deus. Como esse sacrifício se torna agradável a gente servindo a Cristo, é a gente fazendo bem, é a gente louvando a Deus, é a gente compartilhando o que a gente tem com aquelas pessoas que precisam. Tudo isso são maneiras de sacrifícios que agradam a Deus. E aí ele diz que isso é o culto racional de vocês. Essa palavra racional é a palavra logikos no grego, da onde vem lógico ou lógica. Inclusive ela se escreve literalmente lógicos no grego. Então essa palavra lógicos, ela tem essa ideia de algo lógico, algo racional. E aí o que a gente pensa no culto racional, nessa adoração racional? Se para o povo do Antigo Testamento era racional, era racional que através de uma oferta, de um sacrifício, Deus recebesse a adoração deles e eles fossem perdoados pelos pecados. Então, por causa do perdão dos pecados que eles iam receber, era racional para eles oferecer uma oferta em sacrifício a Deus. Muito mais racional é a gente adorar a Deus pensando que Jesus, ele apagou, ele perdoou os nossos pecados passados, presentes e futuros. Então Jesus Cristo merece muito mais adoração, e essa é a maneira racional da gente prestar o nosso culto. Adorar a Deus em vista da misericórdia dele, adorar Jesus Cristo em vista da misericórdia dele. Mas também a palavra lógicos, ela significa relacionada ao logos ou relacionada à palavra. Aquilo que é relacionado à palavra. Esse culto racional é uma adoração que é baseada na palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com uma adoração que ela é puramente baseada em emoções. Porque a nossa emoção ela vai dizer o quê? Hoje eu estou a fim de louvar a Deus, amanhã eu não quero louvar a Deus. Hoje eu estou me sentindo super bem, o culto foi maravilhoso, eu vou estar louvando, eu vou estar adorando a Deus, eu vou estar pulando, eu vou estar gritando para Deus. Hoje eu não estou me sentindo bem, a palavra não foi legal, as músicas não foram legais, vou ficar aqui no meu cantinho. O coração ele é extremamente enganoso e a Bíblia é clara em relação a isso.
A gente não pode viver a partir das emoções. Deus sim trabalha nas nossas emoções, mas quando se diz a nossa fé, a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser baseada no racional, a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser baseada na nossa mente e nessa lógica. Então a adoração ela tem que ser baseada no que a palavra diz. A gente adora a Deus não por causa que a gente se sente bem, a gente adora a Deus porque a gente conhece o Deus da palavra, a gente conhece a grandeza de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele vai fazer. Então essa adoração tem que ser baseada nisso que é lógico. Inclusive, a nossa fé também é baseada nisso, porque se a gente lembra em Hebreus 11:1, ele diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a fé é a prova daquilo que não se vê. Certeza e prova são coisas lógicas. A fé não tem a ver com o emocional do meu sentir bem ou não. Ela é a certeza e a gente tem essa certeza. E aí ele continua. E ele diz, então, por causa disso, a gente tem que entregar a nossa adoração racional a Deus. E aí ele continua no versículo 2 ali de Romanos 12, dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, depois dele dizer para a gente se entregar como sacrifício vivo, ele diz para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, ou como a Almeida diz, que eu gosto bastante, é não se conformar com este mundo. Essa palavra conformar, que muitos aprenderam nesse versículo, não tem nada a ver com aceitar uma situação. A palavra, a gente hoje usa conformado para alguém que aceita uma situação, mas conformar, o que ele significa é ser moldado conforme um padrão. Eu que sou engenheiro mecânico, essa palavra para mim ela faz muito sentido porque um dos processos de fabricação é conformação mecânica. É uma das coisas que eu estudei na graduação, apesar de não ser a minha especialidade, mas dando uma breve aula para vocês de processos de fabricação. O que é uma conformação mecânica? Conformação é você pegar um metal, um material, e você vai trabalhar ele de maneira mecânica, ou seja, exercer força externa nele para moldar ele num novo padrão. Diferente dos processos de usinagem, no qual você corta, na conformação você não tira nenhum pedaço. Você está simplesmente deformando o material. Uma das maneiras é o forjamento, no qual você esquenta o material e martela ele para amolecer quando está quente e atingir o material. Outro processo que tem, que é o que se chama laminação. É uma das maneiras que são fabricadas chapas metálicas. Como que são feitas? É colocado, na verdade, um bloco metálico espesso que vai passar por 2 rolos, assim como se tem um rolo de massa de macarrão, que provavelmente todo mundo aqui já viu. Esses rolos vão estar girando, e quando esse bloco passar por esse rolo, ele vai reduzir a sua espessura, e o que vai fazer? Um bloco compacto vai virar uma chapa extremamente larga, porque ele não é cortado, ele só vai ser deformado, amassado, até uma chapa fina. E o que a conformação vai fazer com o material? Ele vai deixar o material, isso vai trazer uma estrutura com grãos bem alongados e deixar o material duro. E aí o que acontece quando o material fica duro? Isso é a parte também de engenharia mecânica, aula de materiais. Quanto mais duro o material, mais frágil ele é. É estranho às vezes a gente pensar nisso, mas por que o material duro ele é frágil? Tenta dobrar vidro. Se você conseguir dobrar vidro, você vai quebrar o vidro em 2. Vidro é extremamente duro. Se você tentar dobrar uma borracha, você já consegue mais facilmente do que o vidro, porque ela não é tão dura. Então, conformação vai fazer com que o material fique mais duro, vai fazer com que o material fique mais frágil. E é isso que acontece se a gente se amolda ao padrão do mundo. Se a gente se conforma com o mundo endurece a gente e o mundo vai deixar a gente mais frágil. Em qual sentido? Eu sou extremamente a favor da justiça social. Eu sou extremamente a favor do cristão agir como um agente de justiça. A Bíblia diz que a gente deve ajudar os mais pobres, que a gente deve amparar os mais fracos, que a gente deve ajudar as viúvas, cuidar dos órfãos. Isso é bíblico e isso é dever do cristão. Porém, o que acontece hoje em dia? Muitas das ações sociais foram tomadas por grupos de filosofias ideológicas que são completamente opostas ao cristianismo. Então eles dizem, para você ser a favor de fazer o bem, você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar a ideologia de gênero, você tem que aceitar determinada coisa que eu digo. E o que acontece? Muitos cristãos que começam a trabalhar... Eu tenho alguns amigos que, infelizmente, caíram nessa mentira,
cristãos que tinham uma caminhada muito legal com Deus começaram a trabalhar com alguns grupos de ação social e começaram a dizer, não, a Bíblia é meio antiquada nisso que ela diz. Não, diz a verdade, a pessoa, você tem que deixar essa liberdade, gênero é escolhido pela pessoa, e aí começaram a adotar ideias que eram contra o que a Bíblia nos ensina. Como eu disse, a Bíblia diz sim que a gente tem que agir com ação social e agir com amor, mas a Bíblia diz que a gente tem que agir com amor em verdade, ou em verdade com amor. Verdade e amor têm que andar sempre juntos. A gente não pode esquecer o que a Bíblia ensina simplesmente por causa disso. E aí eles têm deixado se moldar, e o que aconteceu com eles, com esses meus amigos? Eles se tornaram tão duros que eles não recebem mais exortação nenhuma. Para eles, se você fala algo que é diferente daquilo que eles pensam, você é ignorante, você é retrógrado, você não entende a situação, porque só eles entendem como o mundo funciona. E aí, infelizmente, o que acontece, cada vez mais eu converso menos com esses amigos, porque basicamente, em todas as conversas, eles tendem a me fazer a pensar como eles, e eu digo, em vista da palavra, isso não está certo. E aí eles dizem, whatever. E aí dão as costas, e mesmo sendo cristãos, eles acham que a Bíblia você escolhe apenas algumas partes. E eu gosto muito, aproveitando para citar C.S. Lewis, que esse tempo que eu estou aqui é uma maneira de fazer vocês gostarem dele. Ele diz uma frase muito legal. É sério, gente. Se vocês puderem ler algum autor, leia dele. Leia ficção, leia livros de debates. Tudo que ele escreve é muito bom. E ele disse uma frase muito interessante que é: se você procura uma religião confortável, eu não lhe aconselharia de forma alguma o cristianismo. Porque o cristianismo vai confrontar quem você é e vai dizer que você está errado e que você precisa de Jesus Cristo. E isso não é o que o mundo quer ouvir. Mas a gente deve agir com justiça e amor, lembrando que a gente não deve esquecer o que a palavra diz. E aí ele diz que a gente não deve se amoldar, mas a gente deve ser transformado pela renovação da mente. E essa ideia é interessante porque essa palavra transformado é a palavra metamorfos, no grego, que é de onde vem metamorfose. Como eu disse, conformar é você moldar com forças externas. Metamorfose dá aquela ideia da lagarta que vira borboleta. Você tem uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro, como é a conformação. Por que essa transformação é de dentro para fora? Inclusive, eu não gosto muito da maneira como a NVI traz esse versículo, eu gosto da maneira como a Almeida traz. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Porque quando a gente é transformado, isso quer dizer que não é a gente que está se transformando. É Jesus Cristo que está nos fazendo de dentro para fora sermos mudados de acordo com a vontade dele, de acordo com a glória dele, para a gente ser mais parecido com ele. Em Efésios 4, diz algo bem semelhante. Lá em Efésios 4, dos versículos, lá no finalzinho, na verdade, por volta do versículo 22 ao 24, se eu não me engano, Paulo, ele faz uma comparação dizendo para a gente se despir, tirar a roupa do velho homem, deixar os costumes antigos, a maneira antiga de viver, e se vestir do novo homem transformado. Ele fala isso da vida cristã. Abandone os velhos hábitos e vista-se do novo homem. E nisso ele fala, sejam renovadas as suas mentes, ou seja, renovado o seu modo de pensar. Então ele diz que renovação do modo de pensar é a gente deixar os velhos hábitos antigos. Mas como a gente deixa esses velhos hábitos antigos? Se a gente continua no capítulo 5, diz que, lá fazendo uma comparação do casamento, do casamento, ele diz que Jesus Cristo nos lavou e nos purificou mediante a sua palavra. Então ele diz que através da palavra de Deus a gente é renovado, a nossa mente é renovada. Isso também casa com o que Tiago diz, que quem tem a mente dividida, um ânimo dobre, precisa purificar o coração. E voltando lá em Salmos, o que diz sobre purificar o coração é como o jovem vai manter pura a sua conduta, andando na palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. A sua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, mente renovada é a gente estar de acordo com a palavra de Deus e a gente vai estar sendo transformado, vivendo, lendo, conhecendo a palavra de Deus, a gente vai ser transformado de dentro para fora e isso não vai fazer com que o mundo nos molde de acordo com a sua vontade. E aí ele diz para a gente ser renovado, para que a gente ser transformados, para que a gente
Experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável é bem claro o que significa cada um. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas qual é a vontade de Deus? Se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver várias passagens nas quais falam qual é a vontade de Deus. Em João 6,40, Jesus diz qual é a vontade de Deus. Em João 6,40 ele diz assim: Jesus diz assim em João 6,40: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso eu acho bem semelhante ao que Paulo diz em 1 Timóteo 2, nos versículos 3 ao 4, ele diz assim: isso é bom e agradável, novamente, perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a gente sabe que a vontade de Deus é que haja salvação para toda a humanidade. Como a gente pode ajudar como a gente pode trabalhar nessa vontade de Deus? Evangelismo, a gente pode falar sobre Deus para as outras pessoas. Mas a vontade de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, ela também é direcionada à maneira que a gente vive. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim, no comecinho ali diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Se a gente avança de 1 Tessalonicenses ali para o 5, a gente vai ver uma descrição sobre orar sempre, sobre se alegrar sempre, sobre dar graças em todo momento, porque essas coisas são agradáveis para Deus e essa é a vontade de Deus. Então Deus quer a nossa santificação, que a gente ore, que a gente busque Ele, que a gente seja feliz, que a gente se alegre, alegrando-se nele. Tudo isso é a vontade de Deus. E Pedro também diz que a vontade de Deus é que a gente fazendo bem, a gente silencie quem é insensato. Então a gente sabe que a vontade de Deus é assim, em relação às outras pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, mas também a nossa santificação. E é isso que ele falou nesse capítulo. O que ele diz ali logo no começo? Eu suplico pela misericórdia de Deus que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. Como eu disse, um sacrifício vivo, que é uma oferta agradável, remete a uma oferta queimada, que era uma oferta de dedicação, de consagração, de santificação ao Senhor. Então o que Paulo basicamente está dizendo é que através da misericórdia de Deus, a gente se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, como essa oferta agradável, se dedicando a Ele, vivendo de acordo com a palavra. Isso vai renovar a nossa mente e não vai deixar a gente ser moldado ou ser conformado pelo mundo e seguir os padrões desse mundo. Essa é a vontade de Deus, essa é a nossa santificação. E em vista de tudo isso, isso me lembra a soberania de Deus que a gente falou na semana passada. Deus, ele é incrível. Antes da fundação do mundo, ele já planejou como toda a humanidade seria salva. Ele já sabia que o povo judeu ia rejeitar ele, que chegaria a salvação aos gentios, mas que no final dos tempos ele vai abrir essas portas, ele vai trazer salvação ao povo judeu. E quando eu penso nisso, não tem como não remeter novamente ao que a gente falou na semana passada. A sabedoria de Deus, ela é profunda demais, é uma riqueza tão profunda que a gente não consegue alcançar. Os decretos, os juízos de Deus, eles são insondáveis, ou seja, a gente não consegue compreender porque aquilo que Deus fala cumpre o propósito dele, como diz lá em Isaías 55. E o que diz também é que os caminhos de Deus são inescrutáveis. Inescrutável é a mesma coisa que não pode ser rastreado ou que não pode ser compreendido. A gente não compreende os caminhos de Deus, mas a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E como a gente sabe que isso é bom, perfeito e agradável, nada mais nos resta a não ser devolver isso em louvor e adoração. E aí, parafraseando Paulo mais uma vez naquela doxologia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, para sempre. Amém. E é dessa maneira que a gente vai encerrar essa noite. Agora a gente vai ter mais um momento de louvor, e é um tempo que a gente pode estar devolvendo o nosso louvor e adoração, se fazendo sacrifício vivo, lembrando que isso também é parte de um sacrifício agradável a Deus. Então vocês podem se levantar, o pessoal vai estar aqui cantando, e ali atrás a gente tem a ceia. No momento que vocês se sentirem
Nos momentos que vocês quiserem, vocês podem ir lá atrás e tomarem a ceia do Senhor.